Eva não comeu uma maçã. A verdade que nunca te contaram sobre o jardim do Éden. Você sabia que a ideia de Eva ter comido uma maçã no jardim do Éden é uma mentira cultural? E mais, esse erro esconde um significado profundo e assustador sobre a humanidade e nossas escolhas. Prepare-se para uma jornada reveladora que vai mudar sua visão sobre essa história bíblica tão conhecida, mas pouco compreendida. A narrativa de Adão e Eva está em Gênesis, capítulos 2 e 3. Mas em nenhum momento o texto menciona que o fruto comido por Eva era uma maçã. Aqui está o que a Bíblia diz. Gênesis 2, 16. E o Senhor Deus lhe ordenou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O texto simplesmente fala de um fruto da árvore proibida, sem especificar qual era. A ideia de uma maçã foi acrescentada séculos depois por influências culturais. Por que a maçã foi associada ao fruto proibido? A ligação entre a maçã e o fruto proibido surgiu por uma série de fatores históricos e culturais. Primeiro, a etimologia latina. No latim, a palavra malum significa tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística influenciou interpretações europeias, associando a maçã ao pecado original. Segundo, arte medieval e renascentista. Pintores e escultores da Europa Ocidental, especialmente na Idade Média, começaram a retratar Eva segurando uma maçã para simbolizar o pecado e a tentação. Essas imagens se tornaram tão populares que o conceito foi absorvido pelo imaginário coletivo. Terceiro, o simbolismo da maçã na cultura ocidental. Na mitologia grega e romana, a maçã já era vista como símbolo de desejo e tentação. Essa associação foi transferida para o cristianismo como uma forma de explicar o pecado original de forma visual. Mas será que a maçã é o ponto principal? Definitivamente não. A narrativa do fruto proibido não gira em torno do tipo de fruto, mas sim do ato de desobediência. Comer o fruto da árvore proibida simboliza a rebeldia humana contra Deus. Deus deu um comando claro a Adão e Eva: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o único limite imposto no paraíso. Ao desobedecer, eles rejeitaram a autoridade divina e escolheram seguir seus próprios desejos, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3. A serpente ofereceu a Eva uma promessa tentadora: ser como Deus. Esse desejo de autonomia e poder é o cerne da queda. Adão e Eva ganharam o conhecimento do bem e do mal, mas perderam algo valioso: sua inocência. Antes, viviam em harmonia com Deus e com a criação. Após comerem do fruto, sentiram vergonha, medo e culpa. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3, 7. O pecado não era apenas o ato de comer o fruto, mas as consequências devastadoras desse ato: separação de Deus, dor, sofrimento e, finalmente, a morte. Como diz Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O ato de comer o fruto proibido trouxe 3 consequências universais. Primeira, a separação espiritual. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente em sua condição pecaminosa. Gênesis 3, 22 a 24. Isso simboliza a separação espiritual entre Deus e a humanidade. Segunda, o sofrimento e o trabalho árduo. Para Eva, dores no parto e dificuldades nos relacionamentos.
para Adão o trabalho árduo e a luta constante pela sobrevivência. Terceira, a morte física e espiritual. O pecado trouxe a morte ao mundo, tanto no corpo quanto na alma. Esse é um dos pontos mais assustadores. O pecado rompeu a perfeição que Deus havia criado. A história de Adão e Eva é muito mais do que um conto antigo. Ela nos ensina sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Todos nós enfrentamos tentações que parecem agradáveis aos olhos e boas para alcançar sabedoria ou prazer. Mas será que essas escolhas estão alinhadas com a vontade de Deus? Assim como Eva quis ser como Deus, muitas vezes tentamos controlar nossas vidas, ignorando os limites divinos. Essa busca por autonomia frequentemente nos leva ao fracasso espiritual. Apesar da queda, Deus não nos abandonou. Em João 3,16, encontramos a esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A redenção que Deus ofereceu em Cristo é um convite para voltarmos à comunhão com Ele. O pecado de Adão e Eva não é apenas uma história antiga, é um reflexo de nossa própria humanidade. Ainda hoje, enfrentamos escolhas que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. O fruto proibido continua a simbolizar a tentação de buscar nosso próprio caminho, ignorando a sabedoria divina. Eva não comeu uma maçã, mas a verdadeira questão é: o que você está comendo hoje? Quais escolhas está fazendo que parecem doces, mas trazem consequências amargas? Esta história não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. Deus nos oferece redenção e restauração. Se este vídeo abriu seus olhos para um novo entendimento, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente. Eu escolho obedecer. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que aprofundam sua fé e transformam sua vida. Estamos a preparar uma outra novidade sobre onde estava Adão quando Eva pecou. Se tem uma ideia, comente, será um prazer ter sua ideia. Até o próximo vídeo.